Olá, queridos amigos, queridas amigas, nosso cordial e fraterno abraço a todos vocês. Desde já, o nosso desejo de que tudo possa estar bem, de que vocês possam estar em paz consigo mesmos, mesmo diante das tarefas e dos desafios que a vida nos impõe. Essa é a nossa rogativa a cada um e a cada uma de vocês. Então, vamos dar continuidade aos nossos encontros semanais com Palavras de Vida Eterna, uma obra psicografada por Chico Xavier, cujo espírito comunicante foi Emmanuel. No capítulo de hoje, o 166, o título é No Ato de Orar. E o trecho evangélico trazido nesta mensagem foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Então, Jesus questiona aqui, nesse momento, ele faz esse questionamento no que diz respeito à nossa capacidade de orar, como oramos, o que pedimos, quais são as nossas demandas no ato de orarmos, o que estamos pedindo a Deus. Quais são as nossas necessidades reais? Nós temos consciência de quais são essas necessidades reais? Que o que pedimos a Deus é algo que de fato é importante e é necessário para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento? Ou aquilo que pedimos está restrito única e exclusivamente à questão material em si? O que pedimos é algo único e exclusivamente no campo da matéria ou tem um fundo espiritual por trás daquilo que nós estamos rogando a Deus? Então, esses são alguns questionamentos que são importantes colocar para nós entendermos e vislumbrarmos em nós mesmos o que estamos pedindo no ato de orar. Vamos então ao que o benfeitor nos traz, o que Emmanuel nos apresenta sobre essa temática. Um pai terrestre, conquanto às deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Que ele faz uma referência a nós, ao plano terreno, ao pai que, ao receber uma rogativa, um pedido de um filho, sempre deseja oferecer o melhor para ele, de acordo com aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. Todo pai, toda mãe que são responsáveis, cuidam disso, procuram estar atentos a isso, oferecendo ao filho não tudo aquilo que ele pede, ou da forma que ele pede, mas oferecendo a ele aquilo que de fato é necessário para o seu aprendizado. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Ou seja, os pais que são responsáveis com a criação e com a educação dos filhos, eles analisam todo e qualquer tipo de pedido, né? O que de fato está sendo solicitado ali. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes.
Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Ou seja, o que é que Emmanuel está trazendo aqui como exemplo, né? Uma criança que, mesmo esperneando, chorando, pedindo de forma exacerbada, pedindo uma dinamite como um brinquedo, né? É óbvio, é claro que o pai não vai fazer a entrega disso, né? A não ser que seja um pai extremamente irresponsável, né? E se o filho que está em desequilíbrio emocional no momento, nós também não vamos conferir a ele coisas que ele não está em condições de executar. E daí por diante, né? Então, mesmo que essa demanda, essas súplicas ocorram rodeadas de um apelo que muitas vezes toca até o coração, o pai e a mãe precisam analisar de fato aquilo que está sendo pedido. Repito, para que não entregue nas mãos de nossos filhos aquilo que venha trazer ainda mais dor e sofrimento para eles. E ele continua: em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Ou seja, apesar de acima a gente dizer não para determinadas solicitações, pedidos dos filhos, isso não significa que em algum outro momento se não venha a ser concedido, mas com tem algumas condições, né? Quais são essas condições? Que o equilíbrio emocional, que o desenvolvimento da responsabilidade, que passe a ter merecimento, que ele esteja mais maduro, mais consciente, mais responsável, né? Então, isso um dia será concedido, se assim continuar sendo uma demanda deles, né? Mas não, mesmo negando acima esses pedidos que são realizados pelos filhos, a gente não vai dizer que jamais fará aquilo, jamais entregará a ele aquilo que está sendo pedido. Não podemos destroçar, aniquilar as esperanças de ninguém, de absolutamente ninguém, quanto mais de um filho, né? Então, a gente vai analisar as demandas e é importante que assim seja feito, analise os prós e os contras e veja se de fato o que está sendo solicitado é algo que é essencial e é algo que é necessário para ele, né? Para ele ou para ela, né? Se referindo aqui filho, a condição masculino ou feminino, né? Sendo homem ou mulher. E aí, Emmanuel continua dizendo o seguinte: isso acontece aos pais terrenos. Ou seja, essa análise é feita pelos pais terrenos, repito, que têm responsabilidade para com a criação de seus filhos. E Emmanuel continua: desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidam o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, se nós estamos vivendo um momento de desconfiança, de inquietação, de desespero até mesmo, né?
E muitas vezes nós não conseguimos nem nos concentrar para fazer uma oração, para pedir em oração, né? Então, para conversar e dialogar com Deus, né? Tendo a assistência dos benfeitores espirituais, em muitas ocasiões o nosso estado emocional é tão debilitado que a gente nem consegue lembrar mesmo de fazer as nossas orações, né? Mas quando o Criador percebe a necessidade de nós vivenciarmos uma determinada situação, isso nos será conduzido, isso nos será dirigido de alguma forma. E se já há um mérito de nossa parte em solicitar algo que seja importante, necessário, volto a repetir, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelecto moral, vai ser concedido de alguma forma, em busca, em razão dos nossos esforços, em razão do mérito que obtivermos, que já tivermos capacidade de obter. Mas, em momento algum, o Pai descuida de nós, tal qual o Pai terreno, que num primeiro momento diz não ao filho, mas ele está ali atento, pronto, preparado para poder auxiliar aquele filho no momento oportuno, de acordo com suas necessidades. E assim é o Pai Celestial para com todos nós. Não percamos a nossa fé, lembrando sempre que fé é ação. Fé não é algo parado. Fé não é algo contemplativo. Fé é ação, é atitude, é contrapartida, né? Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, essa fé raciocinada, que nos conduz e nos aproxima, que nos aproxima da divindade, que nos aproxima do nosso Mestre, que nos aproxima do Criador. Pensemos então nessas reflexões. Aqueles que desejarem, peguem o livro, façam a leitura e tirem também suas próprias conclusões exatamente nesse capítulo de número 166, no ato de orar. Fiquem com Deus, tenham uma excelente manhã, tarde ou noite, de acordo com o horário que cada um esteja nos acompanhando. Deus nos abençoe a todos.